Os irmãos têm desejo pela palavra? Mesmo? Então feche seus olhos onde você está. Vamos orar pela palavra do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem feito, pela palavra que é viva, transformadora. Enche-nos, ó Deus, de vida, capacita-nos, ó Senhor Deus, com a Tua unção, libera a vida entre nós, ó Pai, e usa-nos, Senhor Deus, apesar de nós, nos usa de forma poderosa, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí, agora estão me ouvindo bem. Irmãos, eu vou ler vários versículos. A palavra de Deus, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, da parte B. Eu vou hoje ministrar, eu preparei duas palavras para hoje, uma para domingo que vem. E elas se conectam. Eu quero começar lendo, é só essa parte B aqui. A palavra de Deus diz, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Fala para o seu vizinho, Deus olha o seu coração. Você sabe que, às vezes, o desejo do nosso coração não condiz muito com o desejo da nossa mente, sabia disso? Já passou por isso? A sua mente quer algo, o seu corpo quer algo, mas o seu coração deseja outra coisa. Mas a Bíblia diz que o Senhor olha para o seu coração. Então, quem tem que definir as coisas da minha vida? A minha mente ou o meu coração? Quem tem que definir, então? O meu coração conectado em Deus. As minhas decisões, as minhas escolhas têm que ser baseadas no Espírito e não na minha mente. Porque se a minha mente começar a fazer escolhas por mim, estamos todo mundo enrolado aqui dentro, irmãos. Se você deixar as suas emoções, quais são as funções da mente? Você sabe quais são? Vontade, emoções e isso tudo está envolvido na sua alma. Isso está envolvido, então, as funções da sua alma, na verdade. Ela tem a vontade, ela tem a emoção e ela tem a sua mente. Se você deixar a sua mente governar a sua vida, você está enrolado. Porque, às vezes, a nossa mente pensa coisas que a gente tem até vergonha de falar o que nós pensamos. É verdade ou não é? Se você falasse tudo que vem na sua mente, será que alguém iria achar que você é tão bonzinho assim? Um bicho saiu ali. Por quê? Porque a nossa mente, às vezes, é bombardeada por coisas. As nossas emoções, nós somos muito emocionais às vezes. Nós deixamos a emoção do momento ditar a nossa atitude. Mas nós não somos, irmãos, aqueles que andamos por emoções. A palavra de Deus tem que me dar direção. Você crê nisso? Então o Senhor diz, olha, eu sou o Deus que olha o seu coração. E o desejo do seu coração, irmãos, tem que querer fazer a vontade de Deus. O meu coração quer fazer a vontade de Deus. O meu coração quer caminhar nos caminhos de Deus. Senhor Deus, o meu coração quer te servir, Senhor. Posso ouvir um amém? Então eu quero começar então a ler 2 versículos. A minha mente, as minhas emoções não podem definir, irmãos, mas o meu coração em Cristo Jesus é que vai me dar direção. Eu vou ler então sobre José. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Quantos já ouviram alguma pregação sobre José? Quantos já ouviram que os irmãos de José ficaram com raiva por conta do sonho que José teve? Então, José é tido como esse sonhador, é verdade ou não é? Mas eu vou te falar, irmãos, eu penso um pouquinho diferente sobre isso. Isso também é verdade o que é dito. Mas a Bíblia relata algo que acontece antes de José ter o sonho. E a Bíblia diz, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Algo que despertou a ira nos irmãos de José, é porque José chegava e falava a verdade para o pai, sobre os irmãos. Os irmãos deviam ser aqueles que aprontavam muitas coisas, mas sempre José chegava e falava a verdade para quem? Para o pai. Irmãos, isso representa de você chegar diante de Deus e colocar o seu coração verdadeiro diante de Deus. Sabe, irmãos, e incomoda uma coisa, o tal da verdade incomoda.
Você sabe que até para falar com Deus, você acha todos os argumentos, mas você não consegue às vezes falar a verdade para Deus? Você acha argumentos para falar com Deus, você às vezes não é verdadeiro com o próprio Deus. Você coloca desculpas diante de Deus. Senhor, o Senhor sabe, é por conta disso que eu estou fazendo aquilo. É por conta daquele outro que eu estou vivendo assim. O Senhor sabe. Não, irmãos, fale para Deus sem medo. Você sabe quando você pisa na bola, você tem até vergonha de falar com Deus? Já aconteceu isso com alguém? Você sabe, não, o Senhor me entende. A gente tem uma coisa engraçada. Deus está esperando você falar a verdade para Ele. E não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele conhece o seu coração. Ele conhece o que está aí dentro e que ninguém vê. Então não tenha vergonha de falar para Deus. Não tenha vergonha de chegar em Deus e falar tudo que você tem passado, até se você está com raiva dEle. Deus, estou com raiva. O Senhor não faz na minha vida. O Senhor não fez na minha vida. Nós parece que criamos algo que colocamos Deus tão distante. Se Ele se fez carne, andou sobre essa terra e morreu no meu lugar, irmãos, o que você acha que é tão pesado que Ele não saiba sobre você? O que você acha que Ele não te conhece? E a Bíblia fala, Ele te conhece, irmãos, a tal ponto que Ele sabe de coisas que você nem ainda compreendeu no seu ser. Então não tenha vergonha de falar para Deus os seus problemas, os seus pecados, as suas dificuldades, as suas frustrações como indivíduo, a sua raiva, ou às vezes a sua angústia. Não tenha, diante do seu Pai, você pode falar tudo. Tudo. Não fique medindo palavras para falar com Deus. Chegue e fala para Deus abertamente. Fala, Deus, eu nunca conversei tão aberto assim com o Senhor. Mas olha, a minha vida, não me sinto bem. Eu estou frustrado com o que eu estou vivendo. Eu não estou vivendo a excelência, eu não estou vivendo o melhor. Eu não estou vivendo a plenitude do Senhor. Deus, eu preciso do Senhor. E se o Senhor não fizer, eu não dou conta sozinho. Sabe, de colocar tudo para fora que está aí dentro. Irmãos, é maravilhoso. Porque eu vou te falar, minha vida ela é muito reservada. E eu gosto que seja algumas coisas reservadas. Algumas coisas eu deixo que seja pública. E não tenho problema com isso. Mas algumas coisas são minhas e de Deus. Não cabe a minha esposa. Não cabe ela. Por quê? Porque em lugares que é somente você e Deus. A sombra do Onipotente não está no plural. Está falando que é só você na sombra do Deus Todo-Poderoso. Então tem coisas que é só você e Deus. Não cabe outra pessoa, mas nesse lugar, irmãos, você tem que ter liberdade para falar tudo. Quem que é José? Irmão, José tipifica Cristo, irmão, sabia disso? José expressa a atitude de Jesus. Então, irmãos, você vê alguém que já demonstra que chegou no Pai e falou tudo que incomodava. Você tem que ter liberdade em Deus de chegar e falar, Deus, estou incomodado, está difícil. Senhor Deus, eu estou realizado, louvo a Ti. Porque, irmãos, quando você está alegre e agradecido, não é difícil você falar com Deus. Não é? Você está alegre, você está feliz. Mas quando você pisa na bola, você acha que você não é merecedor de nada. E você acha que tudo que está dando errado é porque você errou com Cristo. Não, está dando errado porque eu errei lá atrás. Está dando errado porque eu não alcancei. Está dando errado por conta daquilo. Presta atenção, irmãos. Você tem que confiar na bondade do Senhor Jesus. E hoje é dia de ceia. Dia de ceia para mim é dia de restauração. Dia de restauração é dia de eu chegar diante de Deus e falar tudo. Chegar diante do Senhor e não ter medo de nada. Chegar diante de Deus e falar, Deus, eu acredito na Tua bondade sobre mim, eu acredito que hoje eu sou restaurado. Senhor Deus, não importa o que eu sou, não importa o que eu fiz, o que importa é o que o Senhor fez por mim. Então eu acredito no Senhor, então eu coloco diante do Senhor todas as minhas frustrações, todos os meus medos, todas as minhas ansiedades, todas as minhas dificuldades, tudo aquilo que eu tenho eu coloco diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Se você não fizer isso diante de Deus, sabe o que você vai fazer? Você vai viver uma vida cheia de frustrações, com ciúme de tudo, com raiva de tudo, porque é o seguinte, quando você não vai para o seu Pai, quando você não vai para Deus, o sentimento eu vou te falar qual que é. Olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 37, versículo 4, e depois eu vou ler o 11, os versículos 4 e 11. A Bíblia diz, vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, que é o seguinte, irmãos, o pai ama gente sincera. Ouviu?
o Pai ama gente sincera. Deus ama todos? Ama. Só que tem filhos que preferem mais o pai. Eu tenho 3 filhos. Eu não faço acepção de nenhum dos meus 3 filhos. Mas alguns filhos meus, não posso falar os nomes, tem dia que está mais perto de mim. Eu que fiz a escolha? Não. Mas alguns filhos, alguns dias, principalmente quando eles querem alguma coisa, aproximam mais de mim. Não é assim na sua casa, não? Lá em casa é assim. Meus meninos, quando querem alguma coisa, meu Deus do céu. Papai, você está tão bonito, pai. Pai, você está tão lindo, pai. Não é assim na sua casa, não? Ou às vezes, não, tem uns que são mais malandros ainda. Senta no meu colo, passa a mão no meu raio, aí não tem jeito. Pode pedir o que você quiser, meu filho. Mas presta atenção. Deus não faz acepção de pessoas, mas tem pessoas que preferem mais a Deus. Você concorda comigo? E aqui você vê que José chegava perto de Deus. Presta atenção. Estou representando o pai. E ele, a Bíblia diz que o pai o amava. A palavra de Deus continua dizendo: odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Olha, irmãos, quando você começa a ser abençoado por Deus, gente que não é sincero com Deus começa a ficar com raiva de você. Você nem sabe por quê. Você tá quieto no lugar. Irmãos, eu já vi várias vezes eu estar em um lugar sem falar nada com ninguém, as pessoas começarem a me atacar. Eu me lembro de vezes eu estar num lugar e pessoas começavam a me atacar. Agora no Brasil, cheguei lá, sentei perto de uma pessoa, a pessoa começou a me atacar, eu não entendi. Eu não entendi, eu estava quieto. A pessoa começou a me atacar, por quê? As pessoas quando começam a ver que você tem favor de Deus, e pessoas quando não são conectadas com Deus, ou não falam tudo para Deus, ela não consegue falar com você, a Bíblia diz, de forma pacífica. Você quer ver um teste sério para você ver realmente quem é conectado com Deus? É quando você começa a ser favorecido por Deus, você começa a perceber as reações das pessoas. As pessoas começam a ficar assim, mas vem cá, mas você chegou agora, como é que você já conseguiu isso? Como é que você tem tanta coisa? E aí as pessoas elas não conseguem conversar com você, parece que ela tem que te atacar. Ela tem, é assim mesmo, espera para você ver um pouco. Quer ver? Eu vou te falar uma coisa. Quando você converte, eu não sei se você já ouviu isso. Você converte, aí você está lá, né, fluindo e tal, aí eu chego, converteu agora, né, isso é primeiro amor, isso passa. O que é isso? O que significa, irmãos? Isso é alguém que não vai diante de Deus. Pessoas que criticam o tempo inteiro. Pessoas que acusam o tempo inteiro. Pessoas que o tempo inteiro não conversam com você de forma pacífica. São pessoas frustradas e não desfrutam realmente do Pai. Vou te dar um exemplo. Marta e Maria. Marta não falava de forma pacífica com Maria. O que ela falava? Senhor, olha essa aí, não fez nada, manda ela fazer alguma coisa. Mas peraí, por que ela falava desse jeito? Porque o coração dela nunca foi verdadeiro com Jesus. Pessoas que não são transparentes com Jesus sempre têm um olhar negativo, um questionamento, algo para denigrir, algo para atacar alguém, nunca pode ser pleno. E o duro, que eu não estou falando isso de gente distante, não. Estou falando de irmãos. A Bíblia está relatando sobre irmãos. Quem é que estava falando, irmãos? Gente de fora ou gente de dentro? De dentro. Gente longe ou gente próxima? Próxima. Você quer ver uma coisa, irmãos? É quando você conquista algo que o seu vizinho tem 30 anos que espera e você conquistou em 2 meses. Mas o duro, irmãos, é que nós mesmos, às vezes, atacamos as pessoas. Criticamos as pessoas, condenamos as pessoas. Irmãos, eu quero estar na posição dessa bênção e do favor de José. Eu não quero ser esses irmãos que ficam atacando, condenando, falando. Eu quero ser aquele irmão que se alegra com a conquista dos demais. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas, irmão, os irmãos José só atacam. Qualquer coisa que você faz nunca é o suficiente. Nunca alcançou. Então, irmãos, deixa eu te contar o segredo de José. Só vai para José, vai para o pai e fala toda a verdade para ele.
Vai diante de Deus e abre o seu coração de forma verdadeira. Senhor, eu abro o meu coração para o Senhor. Eu estou frustrado, ou eu estou chateado, ou eu estou alegre, ou eu preciso disso ou daquilo outro. Senhor Deus, mas eu não tenho nada para esconder do Senhor. Sim, olha, eu sou usuário de droga, Deus, eu preciso ser liberto disso. Deus, eu tenho vício no álcool, eu tenho vício na pornografia, eu tenho ataques na minha mente. Seja qual área que você tenha, vá para Deus sem reservas. Você crê nisso, irmãos? Mas os irmãos de José, vendo que ele era favorecido, vendo que ele era amado, encheram seu coração de quê? De ciúmes, ira, raiva, o ego lá dentro, irmãos, é um negócio complicado. A palavra de Deus diz agora no versículo 11, olha só o que a Bíblia diz. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Os irmãos de José tinham o que, irmãos? Essa versão fala inveja. Eles tinham inveja do irmão. Tinham ciúme do irmão. Eu não me alegro com o meu irmão. Eu não me alegro com a conquista do meu irmão. Eu não me alegro com o que ele tem feito. Irmãos, deixa eu te contar algumas coisas que eu descobri aqui nos Estados Unidos. Um pastor de uma igreja hispana, aqui, eu acho que em West Palm Beach, ele pregou uma palavra um dia e os pastores não gostaram os pastores. O pastor pregou uma palavra e os irmãos não gostaram da pregação. Se sentiram um pouco ofendidos. Você sabe o que os irmãos fizeram? Ligaram para a imigração. Não é história que eu estou contando, não. Estou falando verdade. Para o próprio pastor. Olha, irmãos, inveja destrói. Ciúmes destrói. O ego destrói. E o duro que às vezes a gente tem ciúmes de coisas tão bobas. A gente quer dominar coisas tão bobas. Por quê? Porque eu que tenho que falar, tenho que me obedecer, porque se não me obedecer está errado. Para com bobeira. Você tem que se alegrar com José. Se você se alegrar com José, você vai ter o que José teve. Amém? Mas se você persegue José, deixa eu te contar, é princípio. Lembra do princípio que eu disse? Você vai ter o que os irmãos também de José tiveram. Então vamos lá? Quero falar um pouco sobre a inveja. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 16. Pode ficar tranquilo, daqui um pouco melhora o ambiente. Por enquanto você está se sentindo acusado. Não é essa a minha intenção, mas no final você vai sentir um alívio aqui. Amém, irmãos? Olha o que a palavra de Deus diz. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Às vezes nós enchemos o nosso coração com inveja, e todo invejoso, ele provoca divisão. Toda pessoa que tem inveja, dentro dela ela quer provocar divisão. Sempre é assim. O invejoso, ela quer provocar que você saia do seu emprego. O invejoso, às vezes, vai querer que você se afaste de alguns relacionamentos que são saudáveis. O invejoso nunca deixa você chegar na plenitude. O invejoso sempre quer provocar divórcio. Não, fulano, você é tão jovem, você merece coisa melhor. O invejoso olha para você como se você fosse um competidor. O invejoso olha para você como se você fosse um adversário. E quando essa pessoa fala algo para você, não é que ela quer o melhor, não. Ela quer que você se lasque. Com fogo da glória para que haja conversão. Mas, irmãos, o invejoso nunca se vê satisfeito. E nunca te vê satisfeito. E nunca quer que você seja melhor do que ele em alguma coisa. Um invejoso nunca, parece que é sempre uma competição, eu tenho que ganhar de você. Se você tem um carro tal, eu vou ter que ter esse carro tal. Se você alcançou tal coisa, eu vou ter que alcançar. E essa inveja, na verdade, está provocando uma divisão. Se o seu filho, se você fez uma festa para o seu filho, um invejoso vai querer fazer uma festa melhor agora.
Você não pode fazer nada. É sempre um espírito de competição. Sempre um espírito de divisão. E todo invejoso provoca divisão. É inveja, não é outra coisa, irmãos. Você nunca percebeu pessoas do seu lado, às vezes, que é tão invejoso, e você às vezes não estava percebendo, mas de repente você começa a perceber, e aquela pessoa, ela está procurando dividir você. Vou te falar uma coisa, igreja às vezes tem gente assim. Olha, irmãos, eu vou te contar coisas simples. Olha, eu vou te falar do que eu já vi. Não vou falar, ouvi falar não. Irmãos, eu já vi pessoas se aproximarem de mim, pessoas ficarem com inveja e querer afastar esse relacionamento. Querer condenar. Não, fulano, não fica tão perto não, você vai se decepcionar. Mas vai mesmo, eu sou ser humano. Mas não precisa querer afastar. Mas as pessoas sempre querem colocar uma divisão. Você vai ver, um dia você vai ver. Sabe, esse na verdade só está revelando um coração da inveja. Você não pode ser próximo do pastor, você não pode frequentar a casa do pastor, ou você não pode ligar para o pastor, porque o pastor é muito distante. Não, meus irmãos, perceba que assim é a vida de José. José decidiu caminhar mais perto do pai. E quando você está mais perto do pai, outras pessoas que não estão tão perto, porque eles escolheram, não é porque o pai deixou distante, eles então querem tirar você de perto do pai. E o que os irmãos de José fizeram? Tiraram ele à força de perto do pai. O invejoso sempre trabalha para afastar você do propósito. O invejoso sempre fala coisas para tirar você do centro. O invejoso nunca tem uma palavra de vitória. O invejoso só condena. O invejoso só critica. O invejoso só aponta o dedo. O invejoso só vê as falhas. O invejoso só condena. O invejoso nunca consegue ver os olhos com paz nas coisas. O invejoso sempre tem algo para criticar do que é feito. Qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você fale, o invejoso sempre tem uma opinião para emitir sobre o caso. Como se ele fosse o dono da razão. Como se ele soubesse. Não, mas eu tenho sempre um mais para dizer. Mas é isso, todavia é aquilo, mas se fosse assim, irmãos, presta atenção, você não está entendendo, que o seu coração precisa mudar, por isso que Deus fala, olha, eu conheço o coração, muda o coração, é aí que vem, aí que eu vou trabalhar em você, então meu filho, muda esse coração seu, deixa de ser esse invejoso, eu tenho coisas para você também, porque os irmãos José acharam que eles não tinham nada, mas tinham, irmãos. Era só se aproximar do pai. Se você se aproxima do pai, você tem o que José teve. Simples. Não tem outra regra. Irmãos, presta atenção, eu não sei o quanto Deus está falando com você, mas a inveja sempre quer provocar divórcio. Sempre quer promover separação. A inveja, irmãos, tem casamento que vira competição. O marido não aceita a esposa ter alguma coisa. Ou o marido não aceita a esposa ter algo, aí começa o problema entre eles, da inveja. Cuidado, irmãos, a inveja te tira do propósito, mas os verdadeiros se conectam a Deus e são favorecidos por Deus. Você crê nisso? Tiago, capítulo 14, versículo 15, só para reforçar o que eu estou dizendo, irmãos. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais com a verdade. O que ele está dizendo? Irmãos, vai falar para Deus. Quem é a verdade? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Deus. Quem que eu tenho que falar então? Eu vou para onde? Vou para Deus. Vai lá para Deus e fala. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Ninguém chega para mim e fala assim, pastor, ora por mim, eu sou invejoso. Ninguém chegou para mim e fala, de joelho, pastor, eu não aguento mais. Eu sou invejoso. Não, você chega assim, pastor, eu não sei, nada na minha vida dá certo. Como assim nada na sua vida dá certo? Você tem força, você tem vigor, você está saudável.
O problema de você falar que nada na sua vida dá certo é porque você está comparando com alguém que conquistou alguma coisa que você não alcançou. Os irmãos estão aqui? E aí, então, quando você olha para alguém que conquistou alguma coisa e você não conquistou, você vem pedir oração. Pastor, eu não sei porquê, nada na minha vida dá certo. Não, irmãos, você está comparando para se inferiorizar. Você está diminuindo um propósito de Deus na sua vida. Pare de fazer comparações, ela faz mal para a sua vida. Quando você chegar aqui para orar, falar, pastor, ora para mim, para que as portas se abram sobre mim. Pronto, entendeu o que eu estou querendo dizer? Você pode também vir aqui e falar para mim o que você quiser, irmãos. Mas eu preciso ensinar aqui para a igreja, glória a Deus. Então, vá para a verdade, vá para Jesus, Deus. Pastor, eu posso falar para Deus que eu estou com inveja do meu irmão? Você pode falar, irmão, até o dia que foi. Você acha que Deus vai te condenar? Deus morreu na cruz para te dar a vida. Por que Ele vai te condenar agora? Nenhuma condenação vem de Deus. Presta atenção, se você se sente condenado, não é de Deus. Sabe por quê? Deus morreu na cruz para te dar a vida, e não condenação. Consegue perceber isso? Mas as pessoas só vivem o quê? Condenadas. Nunca conseguem perceber a verdade absoluta. Absoluta. Agora eu posso passar por momentos circunstanciais? Posso, porque a Bíblia diz também que o Senhor levou sobre si, toda enfermidade. Mas eu posso passar por enfermidade? É uma circunstância, mas não é vontade de Deus. Os irmãos entenderam? Então, irmãos, posso chegar para Deus e falar, Deus, eu sou invejoso, eu estou com inveja do fulano, tira isso do meu coração, eu não quero ter isso na minha vida, Deus. Você pode, irmãos. Irmãos, é como se você tirasse uma lama de dentro de você e colocasse para fora. É como se você tirasse toda a sujeira e colocasse para fora. E é necessário que você faça isso. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Deus sempre vai trazer José para perto de você. Sabe por quê? Porque Ele quer que você também aprenda a como viver uma vida sendo amado. O José não veio para competir com você. O José veio para mostrar como é que faz. Sempre Deus vai trazer um José para perto de você. Irmãos, sempre Deus traz gente abençoada perto de mim. Eu só ando com gente abençoada, irmãos. É impressionante. Mas é um teste na minha vida. Você acha que não é um teste? Quando chega alguém falando inglês, rasgando inglês na minha frente, eu falei, isso daqui é quanto tempo? Porque aí eu vou fazer a conta. Quanto tempo eu estou? E quanto tempo está a pessoa? E aí dentro de mim faz aquela matemática. Mas Deus, o Senhor vai me capacitar. Senhor Deus, eu declaro que assim como meu irmão é, eu sou também, Senhor. Ele é amado, eu sou amado também. O Senhor deu sabedoria para ele, o Senhor vai dar para mim também. O Senhor ensinou esse inglês para esse indivíduo, eu também serei abençoado. Posso ouvir um amém? Mas o invejoso não. Você teve tempo, né? Não fazia nada. Eu tive que trabalhar duro nesse país, porque eu não falo inglês. Sabe, o tempo inteiro se justifica. Fala para Jesus o que te incomoda, meu amigo. Abre o seu coração para Deus. Eu estava conversando com uma pessoa, é luta, irmãos. Só gente abençoada. Fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, estou aqui há 10 anos ralando, Jesus. Oro. Me consagro, eu tento me consagrar. Às vezes não dá tão certo, mas eu tento. A pessoa chega agora, corre o risco de pegar um green card primeiro que eu. Falei, Deus, eu acho que essa matemática está errada. Para aí, eu estou aqui há 10 anos, não é 10 meses, Senhor. 10 anos. Mas é assim, Deus vai trazer José abençoado do seu lado, para te inspirar. José não quer tomar o que é seu, não. José só está mostrando o padrão. Eu sou amado, eu sou conectado, eu sou aliançado, eu sou amado do Pai. Deus vai trazer gente abençoada para perto de você, para que você também reconheça que você é abençoado. Você crê? Levanta sua mão e fala assim, eu sou abençoado por Deus. Eu sou bendito de Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Vou ler mais um versículo aqui. Mas também, irmãos, aquele que é invejoso, ele sempre gera contenda.
Ele sempre gera briga entre irmãos. Você quer ver uma coisa? É sempre gente que joga pessoas uns contra os outros. Ele gera sempre contenda. Ele sempre, não, vou te contar um negócio que você não está sabendo. Mas para quê? Para poder gerar contenda no outro, gerar raiva no outro, gerar competição no outro. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Irmão, só estou lendo a palavra, não estou inventando nada aqui. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O que a Bíblia está dizendo? Que aquele que tem um coração de divisão, ele sempre gera contenda entre irmãos. Sabe o que é isso? Ele gera o descontentamento que ele tem com uma pessoa e ele transfere para as outras. Sempre, irmãos, presta atenção, isso aqui são os irmãos José. Os irmãos José, ciúme, divisivo, e agora ele gera contenda. Sempre, quando tem irmãos de José, ele é aquele que gera contenda, ou seja, eu tenho um descontentamento com um irmão, eu tenho um descontentamento com o pastor, eu tenho um descontentamento com uma pessoa, eu vou transferir esse descontentamento para aumentar o meu número no time. Em outras palavras, eu preciso que as pessoas concordem com o meu descontentamento. Eu preciso ter pessoas que apoiem o meu descontentamento, porque isso mostra que eu tenho razão. Irmãos José sempre precisam de mais admiradores de si. Os irmãos estão me entendendo? O que significa? Eu não gosto do João, um exemplo. Aí, como eu não gosto do João, e eu tenho esse espírito dos irmãos José, eu quero que mais pessoas também não gostem de quem? Do João. Por quê? Porque isso reforça que eu sou o dono da razão. Os irmãos José, por que não foi só um irmão, foram todos? Porque um contaminou ao outro. Um trouxe e fortaleceu a contenda. Um foi contaminando o outro, que contaminou o outro, que contaminou o outro, e todos se viraram contra José. Então, sempre quando tem irmão José, eles também alimentam o descontentamento para os outros. Ah, não, pastor, eu não. Mas nós, às vezes, falamos por expressões corporais. Vou te dar um exemplo. Gente, vocês ouviram a palavra do pastor Márcio, que bênção? Aí chega o irmão. Bênção? Ou se não, olha só, você ouviu a palavra do pastor Márcio? O que a pessoa está querendo fazer? Gerar o descontentamento, coisas que ela não resolveu dentro de si, mas ela alimenta os outros. E coloca essas pessoas contra quem? Contra José. Eu tenho que ter uma maioria. Eu vou te falar que esse é o princípio de Lúcifer. Ele quis se assentar em lugares mais altos. Ele quis a posição mais alta. E ele trouxe consigo 1/3 dos anjos. Lúcifer é aquele que gera contenda entre irmãos. Vou te falar, você pode achar que não, porque é pesado, mas é difícil assumir isso. E eu vou confessar aqui publicamente. Teve uma vez que eu tive esse princípio de Lúcifer contra o Marcos Botelho. Não contem para ele que eu estou contando isso. Aproveitar que ele não está aqui, eu conto tudo. Uai, ele era meu pastor na época, isso em 2003. E o Marcos Botelho, ele tem as suas características, como eu tenho as minhas. Ah, meu amigo, mas eu lembro que ele, na célula, ele levantava e ele pregava. Falei, mas célula não pode pregar, por que ele está pregando, meu Deus do céu? E o homem falava 1 hora sem parar. Eu falei, meu Deus do céu, aguenta firme. E aí assim, você fecha o olho, a pessoa acha que você está no Santo dos Santos. Não, você está em outro lugar. Você está em outro lugar, mas Santo dos Santos é o único lugar que você não está na hora. Falei, meu Deus do céu, não estou aguentando isso aqui mais não. Pelo amor de Deus, me tira disso aqui. E quando eu achava que estava parando, não, ele estava na metade da palavra. Eu falei, meu Deus do céu, aguenta firme esse negócio aqui, Jesus. E aí, o princípio de Lúcifer era o quê? Trazer o meu descontentamento com o pastor Marcos Botelho na época para os demais. Porque o princípio de Lúcifer é sempre eu tenho a razão
E eu sou melhor do que essa pessoa, e porque eu sou melhor, então, eu tenho que ter um monte de gente que concorda comigo. E aí eu me lembro que eu ficava nos bastidores. Nossa, não aguento, não dou conta, não sei o quê. Ao invés de resolver com ele e conversar com ele, não, eu tinha que formar um time contra ele. E isso é irmão de José. Irmão de José que vai trair José. Vocês estão me ouvindo? E aí um dia eu fui pedir perdão para ele. Falei, olha, eu quero que você me perdoe. Ele não entendeu nada. Falei, mas perdão de quê? Falei, não, me perdoa. Eu estou montando um time contra você. Me perdoa. Eu errei. Não quero caminhar nesse princípio. Você sabe, irmãos, que eu tive atitudes com o Marcos Botelho que eu percebi que me liberou para crescer. Me liberou para crescer. Mas eu sabia que aquilo... na época eu não sabia que eu estava fazendo uma rebelião. Mas eu estava me levantando contra aquele homem de Deus. Eu estava formando alguma coisa. Irmãos, cuidado. Cuidado, porque todo ciumento, ele é divisivo. Todo aquele que acha que seu irmão sempre compete, sempre tem uma crítica, ele também, além de ser divisivo, ele gera contenda aonde ele vai. Contenda. Senta para conversar, só critica. Vai falar alguma coisa, só critica. Nunca tem um olhar, só é crítico de tudo. Critica o pastor, critica a esposa do pastor, critica o filho do pastor, critica o vizinho, critica a mesa que o vizinho tem, critica o filho do vizinho, critica o tempo inteiro. Ele é faccioso, ele é divisivo e ele só gera contenda. Ele quer que todos acreditem que o que ele fala, ele é o dono da razão. Eu quero te falar, quem é o dono da razão é a palavra de Cristo. É o que a palavra de Deus diz a respeito. Nós não somos juízes de ninguém. Glória a Deus. Os irmãos estão comigo ainda? E uma outra coisa que eu preciso dizer também sobre a vida de José. Semana que vem eu vou continuar essa pregação, ela já está pronta na verdade. Eu ia pregar outra, semana que vem, mas eu acho que essa palavra ela dá base para a semana que vem. Pode ficar tranquilo que eu estou terminando. Um pouquinho, terminando de pastor, tá bom? Uns 10 minutos, não mais que 15, jamais depois de 30. A palavra de Deus diz que José, em um determinado momento, ele foi tentado. Uma mulher quis ter relação com ele. Ele foi tentado nessa área de pornografia e área sexual. Olha para você ver todo o envolvimento na vida dele. Ele teve que vencer o ciúme, o ego dos irmãos, ele teve que vencer a contenda, a divisão, e agora ele vai encarar um outro inimigo que é a pornografia. Vou te falar algo, irmãos, que eu acho sobre pornografia. A pornografia é um aprisionamento na mente. A pornografia é algo que, se você não tomar cuidado, ela começa a te dominar. Então, por exemplo, há casais que às vezes querem ser estimulados sexualmente assistindo filme pornográfico. Irmãos, eu acredito que isso é uma janela do inferno na sua mente. Sabe por quê? Porque você vai viver dependente de estímulos exteriores para poder satisfazer algo que é dentro do seu quarto. E aí essa pornografia ela se torna perigosa para você, porque você só se sente atraente ou só atrai se você tiver estímulos exteriores. José teve que vencer isso na sua vida. José teve que se posicionar na sua vida. E teve uma mulher que quis ter relação com ele. E a Bíblia fala que ele fugiu. Agora, irmão, não me pergunte como que ele fugiu. A Bíblia não fala como que ele fugiu, só fala que ele fugiu, nu. Como que ele fugiu nu? Não sei. Ah, ele fugiu querendo ficar com a mulher? Não sei, a Bíblia não fala. Ele fugiu, ele estava querendo alguma coisa? Não sei, mas uma coisa é certa, ele fugiu. Porque, irmãos, a pornografia, ela vai te levar a um ato em um determinado momento. E aí, irmãos, enquanto você é tentado, é um nível. Mas quando você passa essa linha, aí se torna pecado. Você ser tentado na sua mente, ainda é um nível que você vai vencer. Vou vencer,
preciso falar a verdade para Deus, preciso falar a verdade para Deus, eu não posso esconder isso, mas se você ultrapassou aquele nível, você cruzou aquela linha, eu vou te falar, não tem volta. Tem uma linha, irmãos, entre a tentação e o pecado. Essa linha é o limite. E às vezes nós chegamos aqui, ó, no limite, no limite, no limite. Eu vou te falar, se você cruzou essa linha, não ache você que é simples para voltar. Pastor, é possível voltar? Creio, eu vou ministrar sobre isso aqui agora. Eu creio que é possível voltar. Só que você vai ter consequências agora para voltar. Não é simples. Há consequências. Então, há um limite. E às vezes nós chegamos no limite de pular, no limite de fazer, no limite de olhar, no limite de tocar, no limite da transgressão, do pecado. José viveu isso. Mas eu quero te falar uma coisa. José venceu isso também. José venceu. Se ele venceu e nós estamos aqui hoje preenchendo nosso coração de fé, você e eu, nós vamos vencer. Você crê? Então, eu vou ler aqui para você 2 versículos. E é aqui eu termino essa palavra. Palavra porque hoje, irmãos, como eu disse, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de você tomar a ceia e falar para Deus. Hoje a gente vai ter um tempo aqui. Você vai falar toda a verdade para Deus. Você vai ajoelhar, vai enfiar dentro da cadeira, vai deitar aqui. Pode subir lá atrás, ficar escondido lá atrás. Você pode fazer o que você quiser, mas hoje é o dia de você falar toda a verdade para Deus. Você crê? A palavra de Deus diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E para que não sobrecarregasse ou ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Reconheça onde você é fraco. Paulo reconheceu aonde ele era fraco. Paulo não reconheceu onde ele era forte. Reconheça que você é fraco. Por que você acha que José, quando ficou nu, não ficou parado na frente da mulher? Sou forte, deixa eu aqui, não vai acontecer nada. Nu na frente de uma mulher? Você acha mesmo que ele reconheceu que ele era forte ou fraco ao correr? Fraco. Irmãos, é quando você é fraco é que você corre, meu amigo. Irmãos, eu sei que eu sou fraco, eu nem invento moda. Se eu chegar num nível, irmãos, eu sei que eu sou fraquinho. Fraquinho, fraquinho, fraquinho. Nem tento. Se chegar, estou enrolado, lascado, frito e cozido. Frito e cozido ao mesmo tempo, eu não sei, né? Mas vai dar certo. Irmãos, tem um limite. Reconheça onde você é fraco. Aonde você é fraco é onde Deus vai te fazer forte. Reconheça a sua fraqueza. E para terminar, a palavra de Deus diz o seguinte: se dissermos que não tenho pecado algum, a nós mesmos nós nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Ele mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 1, dos versículos 8 a 10. Irmãos, reconheça os seus pecados diante de Deus. Olha, eu não estou aqui hoje para falar para você. Eu não estou aqui para trazer condenação. Eu estou aqui para trazer hoje um espírito de renovo em você. Eu só quis mostrar aqui quem são os irmãos José e quem é José. Mas se você hoje chegar em Deus, falar, Senhor, Deus, eu tenho pensamentos que não procedem de Ti, Jesus. Eu sou o dono da razão. Tudo que eu falo é o que é o certo. Ninguém fala mais o que é certo. Eu sei tudo. Eu não preciso de ninguém. Olha, pessoal, quando vocês verem da forma que eu vejo,
Você está gerando contenda. Se você já provocou divisão, se a sua mente se enche às vezes de pornografia, olha coisa que não deveria, vê coisa que não deveria, fala o que não deveria, você vai falar para Jesus. E aqui a Bíblia está dizendo, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Irmãos, coração nosso é corrupto, enganoso, mentiroso. Queremos achar justificativas nos nossos erros. Queremos achar justificativa no que fazemos nos erros dos outros. Quantas vezes, irmãos, mas fulano errou. Fulano fez. Mas fulano também praticou, então tá bem, eu estou bem, não estou tão mal assim, não. Nós queremos esconder os nossos erros olhando nos erros dos outros. Quantos querem tomar uma ceia hoje, liberte de toda condenação? Quer mesmo? Você quer sair daqui hoje e falar, meu Deus do céu, essa foi a melhor ceia da minha vida? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A pessoa mais santa que você conhece também é pecadora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Olha o que Deus está falando. Se eu confessar os meus pecados em Deus, Ele é fiel e justo para me perdoar. O que José fez? Falou a verdade para quem? Para o pai. Hoje é o dia, irmãos. Sempre ceia para mim é um recomeço, sabia? Toda ceia que eu tomo é um recomeço. Ontem eu estava pensando, falei, quer saber de uma coisa? Eu queria raspar minha cabeça ontem. Falei, ai, Jesus da glória. Eu já estou com um pouquinho de fio de cabelo. Sabe aquela vontade de recomeçar a minha vida? Já teve isso? A minha esposa sabe, quando eu começo a deletar 1000 coisas do meu celular, ela já sabe, o Márcio não está bem hoje. A minha vontade parece que de recomeçar. Você não tem essa vontade, não? Então eu vou te falar, hoje é um recomeço na sua vida. E eu declaro sobre a sua vida, abundância sobre a sua vida, prosperidade sobre a sua vida, cura na alma na sua vida, cura espiritual na sua vida, uma vida santa, uma mente renovada. Eu declaro, meus irmãos, eu libero essa palavra hoje para você. A partir de hoje, você vai viver os melhores anos da sua vida. Eu estou com tanta alegria de ministrar essa palavra. Eu quero te falar em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu estou no limite, o que eu faço da minha vida? Meu irmão, sai daí onde você está, rapaz. Ainda está tempo, dá tempo. Pastor, mas eu já atravessei aí, fiz o que não tinha que ter feito, fui aonde que não tinha que ter ido, falei o que não devia ter falado. Hoje é dia de restauração na sua vida, você crê? Você crê? Então, irmãos, tem algumas coisas acontecido comigo muito estranhas. Enquanto os irmãos vão distribuindo os elementos da ceia. Irmãos, sabe aquele momento na sua vida que você fica, gente, mas será que eu sou um pastor mesmo? Será que as pessoas me veem como um homem de Deus? Deixa eu te contar, aconteceu agora, 2 semanas atrás e essa semana. Eu fui buscar um amigo meu numa clínica de recuperação lá no Brasil. E aí eu estava vindo dirigindo, eu e ele na frente, um casal atrás. De repente veio uma polícia, nunca tinha visto aquele tipo de polícia federal. Tudo preto, vestido de preto, carro preto, tudo. E ele veio atrás de mim, eu estava dirigindo o carro da minha irmã. E aí ele soltou aquelas luzinhas. Eu falei, eita, será que eu estava correndo? Parei o carro, abri os vidros. O amigo meu que estava na clínica estava com a Bíblia na mão.
O cara chegou do meu lado. Irmãos, eu nunca vi tanta arma carregada na minha vida. Aliás, eu nunca vi tanta arma. Porque tanta de gente ao redor do carro. Eu falei, o que aconteceu aqui, gente? Agora é assim que faz no Brasil? Alta velocidade, o povo desce armado esse tanto? Não era, na minha época era só uma multa. Aí ele, você pode descer do carro, por favor? E eu desci, irmãos, e assim, uma coisa, eu não tenho talvez eu não visto uma roupa talvez de pastor, né, gravata, sai de terno no carro, não, eu estava de tênis, calça jeans e camiseta, básico. Saí do carro, fui lá para trás, ele pediu para abrir o porta-mala. Irmãos, o homem olhou para mim e falou assim, eu vi o seu amigo com uma Bíblia, você é pastor? Irmão, sério, eu olhei para ele, eu dei uma olhada assim para mim, eu fiquei pensando, o que está me identificando que eu sou um pastor? Irmãos, Deus falou comigo, é o Espírito Santo em você. Irmão, não tinha nada, ele olhou para mim e falou, pode seguir sua viagem. Eu falei, gente, essa semana fui ao médico com a minha esposa fazer os exames do Green Card. Um Uber nos levou até lá, e aí a gente liberou esse Uber porque ia demorar, e aí minha esposa chamou um outro Uber, aí ela olhou o nome do rapaz, chamava Fernanda, falou, amor, será que é brasileiro? Aí entramos no carro, minha esposa, você é brasileiro? Ele falou, não, sou da Colômbia. E aí, dentro do carro, eu estou falando no telefone aqui, a Gisele mexendo no telefone de lá, desliguei o telefone, o cara, chegando perto de casa, ele, me desculpa, mas eu preciso falar vocês são pastores? Aí eu não consegui responder para ele na hora. Eu fiquei pensando, que momento foi que eu falei alguma coisa que identificava que nós éramos pastores? Irmãos, não falamos nada. Nada. E ele falou o seguinte, ele falou, eu estava dirigindo o carro agora, e Deus mandou eu falar algo para vocês, mas eu fiquei na dúvida. E aí eu falei, Deus, só vou falar se eles forem pastores. E aí na hora que ele olhou para mim, foi a primeira pergunta que ele fez. E aí ele falou, não, eu perguntei porque eu falei para Deus que eu não falaria, a não ser que vocês fossem pastores. E ele falou, Deus manda te dizer que tudo vai ficar bem. Eu falei, oh Deus, apesar das falhas que nós temos ainda como irmãos de José, o Senhor ainda manifesta bondade na nossa vida. Apesar de nós, Deus ainda vê na gente que nós somos amados, que nós amamos a Deus, que Deus olha o nosso coração. Deus não está olhando para o seu pecado, porque esse pecado já foi lavado na cruz do Calvário. Tudo já foi lançado aos pés daquela cruz. Não há condenação mais sobre você. Pare de viver debaixo de condenação. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de recomeço. E você talvez está olhando aí, nossa, eu falei coisas que eu não deveria esses dias. Eu olhei coisas que não deveria esses dias. Eu usei o que eu não deveria ter usado nesses dias. Eu briguei, eu roubei, eu menti, eu traí. Eu fiz tantas coisas, mas hoje é dia que você vai olhar para a cruz do Calvário e você vai falar para Deus, eu sou amado do Senhor, eu sou justificado em Cristo Jesus. Mas antes de tomar essa ceia, irmãos, a Bíblia fala, se você fala que você não tem pecado, você está mentindo, você está falando que Cristo está mentindo. O Senhor morreu por pecadores, para se tornarem filhos. Então hoje, antes de tomar essa ceia, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo confessando os nossos pecados diante de Deus. E você vai tomar essa ceia sozinho hoje. Se você quer se ajoelhar, se você sente essa necessidade, gostaria de chamar meu sogro aqui em cima, seu Malciron, bem aqui em cima. Eu gostaria que vocês tivessem um tempo para nós orarmos então. Aonde você está?
Você não vai tomar a ceia agora. Eu gostaria que você tivesse um tempo, então. Vocês somente orassem agora e falassem para Deus. Aonde você está? Permaneça onde você está, com seu coração. Fala para Jesus. Espírito Santo de Deus, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. O Senhor sabe das nossas dificuldades, das nossas fragilidades. O Senhor sabe, Deus, aquilo que nos traz condenação. Nós não aceitamos mais nenhum tipo de condenação. Nós somos libertos e livres, ó Pai, em Cristo Jesus, ó Deus, cheios de vida. Fale para Jesus, irmãos, é necessário que você fale. Se você não falar, irmãos, você está se calando e sendo omisso. José experimentou de um grande amor. Ele simplesmente falou a verdade para Deus. Fala todos os seus sentimentos. Às vezes você está aí angustiado porque você não tem nada, não conquistou nada ao longo da sua vida. Fala para Jesus. Fala que você se sente mal por não ter realizado. Se você se sente mal porque você adulterou, você se relacionou com outro homem, com outra mulher, se você caiu sexualmente, se você fez o que não deveria, fala para Jesus. Sabe, se você está aí no meio dessa batalha na sua mente, no meio dessa dificuldade, se você está no meio de um vício, fala para Jesus. Se você está sendo bombardeado por sonhos que você não gostaria de ter, fala para Jesus. Se você se sente frio e distante do Espírito Santo de Deus, fala para Jesus. Fala para Jesus. É necessário que você fale para Jesus. Gasta tempo, irmãos. Hoje é um dia que pode ser um novo começo na sua vida. Eu sinto isso no meu espírito. Eu sinto no meu espírito que algumas pessoas terão um novo começo. Novo começo, um novo começo. Se a sua mente está sendo bombardeada, fala para o Espírito Santo de Deus: Senhor Deus, lava a minha mente, lava as minhas emoções, lava, Senhor Deus, Pai, todo o meu ser, lava-me, Deus. Se você tem sido atacado por mentiras malignas, fala para Jesus, oh Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não fizer, quem vai fazer? Você não vai tomar a ceia agora, você só vai orar. Esse tempo agora a gente vai gastar em oração. O que você quiser fazer, você tem a liberdade de fazer. Se você quiser ficar em pé, se você quiser ajoelhar. E na hora que nós vamos tomar a ceia, eu vou conduzir esse momento. Então agora somente ministre a Deus.